Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Falar em suicídio sempre foi um tabu no país. Mas, segundo especialistas, esse é um erro que só contribui para o aumento dos casos no Brasil. O alerta foi dado no debate público realizado na Assembleia de Minas. Nesta reportagem da TV Assembleia de Minas, você vai ver por que é importante superar mitos para salvar vidas. Nos últimos 10 anos, o número de suicídios aumentou 20% no Brasil, segundo o SUS. São pelo menos 12 mil mortes por ano. Embora seja um problema de saúde pública, o assunto é pouco debatido. O tabu ligado ao suicídio ele tem raízes históricas e culturais que remontam lá ao início do cristianismo. O suicídio é estigmatizado e nós temos medo e temos vergonha de falar sobre isso. Nós temos que romper esse estigma, nós temos que romper esse tabu, porque o suicídio é um assunto de saúde pública e as pessoas precisam de ajuda. A imprensa, ao divulgar pouco o assunto, acaba reforçando o tabu e os falsos mitos que envolvem o suicídio. O principal deles é que falar sobre suicídio provoca mais suicídio. Para que a imprensa possa fazer o papel dela, para que nós possamos divulgar da forma correta, é preciso que as autoridades gerem dados, gerem pesquisas e principalmente campanhas publicitárias alertando a população. Porque muitas vezes é difícil numa notícia você ter a certeza de um suicídio. É preciso que alguém, um legista, um especialista ou a própria polícia, que não vai fazer isso normalmente, diga com a certeza daquilo que está embasado, né, legalmente. Norma é voluntária há 20 anos no CVV, Centro de Valorização da Vida. A entidade recebe cerca de 1 milhão de ligações telefônicas por ano de todo o país. São pessoas em dificuldades e à beira de cometer um ato extremo. Falar sobre o suicídio é a melhor solução, porque a partir do momento que a pessoa tem a ideação, ela tem toda uma angústia, é todo um processo muito doloroso. Se ela encontra espaço para ser ouvida com compreensão, com respeito, com aceitação do ser humano que ela pode sim mudar esse projeto dela. De acordo com os especialistas, o suicídio está associado à doença mental. A depressão é a mais comum. Mas é possível prevenir por meio de campanhas de esclarecimentos, da restrição no acesso a métodos suicidas, como o porte de armas, por exemplo, e o fortalecimento das políticas de prevenção ao uso de álcool e outras drogas. É preciso ter a coragem. A gente tem medo de falar, tem medo, tem vergonha, é preciso ter a coragem de falar. Mas, acima de tudo, também precisamos de políticas públicas para essa prevenção. Recurso para informação, recurso para estruturar os núcleos de atendimento à depressão, principalmente estruturar políticas públicas de álcool e drogas, talvez seja o nosso maior vazio e muito importante. Políticas que inibam o uso e consumo de substâncias, ainda que ilícitas como o álcool, pela juventude. Uma audiência pública na Câmara dos Deputados discutiu os problemas enfrentados por pacientes que precisam de hemodiálise. Confira na reportagem da TV Câmara. Quase 123 mil pessoas fazem hemodiálise no Brasil. A rotina é assim. Na maioria dos casos, o paciente fica ligado a uma máquina que filtra o sangue por cerca de 5 horas a cada sessão, 3 vezes por semana. Luiz Gonzaga Moreira é um deles. Um belo dia estava trabalhando, senti algumas dores, fui ao médico, o médico, após realizar exames, ele disse que precisava ser submetido à questão da hemodiálise, né? Já havia a doença comprometida os rins. Ele sabe bem dos problemas enfrentados no dia a dia por quem precisa de hemodiálise. As principais dificuldades são justamente ao acesso ao tratamento, a medicações, que são medicações caras, não é isso? E muitas vezes o sistema público termina atrasando na entrega dessa medicação, falta muito essas medicações e o paciente que faz hemodiálise
hemodiálise que não é no seu município ainda tem a dificuldade para se deslocar. Na Câmara, uma audiência da Comissão de Seguridade Social e Família discutiu os problemas do setor. Reivindicações não faltam. Que o reembolso da diálise cubra os custos. Hoje, ele não cobre. Então, as clínicas estão em dificuldades financeiras. Qual é a consequência disso? Elas não ampliam a sua capacidade. Muitos pacientes, então, estão sendo dialisados em hospitais. Muitas clínicas estão em processo falimentar, elas estão fechando. Não há majoração há tempos, né? O que há hoje, as clínicas vêm se sustentando, muitas delas de pequeno porte já fecharam suas portas, por isso há um acúmulo nas grandes cidades de pacientes renais e o transporte é cada vez mais difícil de vir das pequenas cidades para as grandes cidades, porque não houve uma majoração nos preços dos médicos, dos profissionais que fazem isso e essas clínicas estão fechando, não vale a pena. Onde tem um maior número de pacientes, essas clínicas conseguem sobreviver. Onde tem um menor, a porta está fechando. Proibir a venda de automóveis, ônibus e caminhões movidos a gasolina ou a diesel a partir de 2030. E em 2040, só vão poder andar nas ruas brasileiras veículos elétricos ou abastecidos por biocombustíveis, como álcool. A proposta, defendida pelo senador Ciro Nogueira, está sob análise dos parlamentares. Confira na reportagem da TV Senado. O projeto do senador Ciro Nogueira altera o Código Brasileiro de Trânsito, em vigor desde 97, para instituir a Política Nacional de Substituição dos Automóveis movidos a combustível fóssil. Isso é uma tendência mundial, as pessoas estão acompanhando a indústria, procurando outras alternativas. Nós temos aqui como uma indústria que é importantíssima, que é a indústria do etanol, que vai estar preservada. E eu espero que a gente possa, no prazo de 12 anos, se adequar para encerrar esse ciclo dos carros movidos a diesel e a gasolina no nosso país. Se aprovado, a partir de 2030 fica proibida a comercialização de automóveis com motores a combustão, exceto aqueles movidos por biocombustíveis. A partir de 2040, automóveis movidos a gasolina ou diesel não poderão mais circular no país. Veículos de colecionadores ficam fora da proibição e os carros de visitantes estrangeiros ficam isentos por até 180 dias. Uma medida radical que proíba a utilização de motores a combustão não nos parece uma coisa ligada à realidade mundial, não falo só em Brasil, a realidade mundial conforme a gente tem visto nos países mais desenvolvidos. Alguns países já aprovaram leis como essa, algumas montadoras até estão se antecipando, como é o caso da Volvo, que a partir de 2019 não vai mais produzir esse tipo de veículo. 1/6 das emissões de gás carbônico do mundo provém do setor de transportes e nesse setor 95% da energia é proveniente de combustíveis fósseis. No contexto das mudanças climáticas, a redução da emissão desses gases é obrigatória. Por isso, a adoção de políticas que estimulem o uso de veículos movidos à eletricidade, como é o caso desse modelo aqui atrás, surgem como um caminho natural. Conversamos com o arquiteto Rogério Makiewicz, que há cerca de um ano investiu R$160 mil em um carro elétrico. Por que um carro desse é tão caro no Brasil? É um carro elétrico, hoje em dia ele paga mais imposto que um carro a gasolina. Por exemplo, o IPI é pago pelo tamanho da cilindrada do carro. Quanto maior a cilindrada, mais se paga. Um carro elétrico não tem cilindrada. Então ele é encaixado como outros. Outros é o mais caro que pode acontecer. Então esse carro chega pagando 25% de IPI, contra 7,5% de um carro flex, por exemplo. O carro elétrico, ele mundialmente, ele ainda é um produto que naturalmente está sendo desenvolvido no mundo inteiro, mas ainda ele tem algumas dificuldades no ponto de vista de autonomia, no ponto de vista de preço. Se aumentar a escala da produção, eu tenho dúvida que não vai ter diferença de preço de carro a combustível a carro a energia. A gente vê como um primeiro passo, que é muito importante, é o aumento dos veículos híbridos
híbridos, né? Isso é o que já está de uma forma mais difundida no mundo. A gente precisa de imediato abaixar o preço do carro e criar infraestrutura de recarga no país. Ninguém está aqui querendo criar problemas, mas é uma tendência mundial. Todos os países já estão discutindo e essa discussão não pode ficar fora do nosso país. Um ano, né, praticamente, que eu tenho um carro, eu deixei de emitir praticamente 2 toneladas de CO2 na atmosfera. Moradores do sertão cearense investem na resiliência para conviver com a seca. Paciência que é recompensada com a criatividade do poder público e de empreendedores locais, enquanto as obras de transposição do Rio São Francisco não são concluídas. Veja os detalhes na reportagem da TV Assembleia do Ceará. É preciso coragem para travar uma luta diária em busca d'água e não padecer diante de tanto sofrimento. Hoje, o gado pasta por onde antes era só água. O maior açude do município de Crateús, o Carnaubal, também está seco. Secou em 2013, secou ano passado, 2015, e agora, como vocês estão vendo, está seco também. Ele, juntamente com a barragem, né, a barragem aqui abaixo, de 11 quilômetros, que tem aqui abaixo do batalhão, eles têm abastecido Crateús, sendo que a partir de 2015, em março, precisamente, foi inaugurada uma adutora que está vindo do açude de Araras. Remanejar água para as localidades mais críticas tem sido uma alternativa enquanto dias melhores não chegam. Na última década, o governo do estado construiu cerca de 1.000 quilômetros de adutoras de montagem rápida. A água vem do açude de Araras, no município de Varjota, e percorre cerca de 150 quilômetros. Está sendo preciso complementar essa água com pequenos açudes no caminho, como o açude de Palmares, açude do Belo Monte, para complementar. Racionar água se tornou realidade em municípios cearenses afetados pela estiagem. Na casa de Dona Gonçala, baldes por todos os lados. Nem sempre tem água na torneira. É preocupante. Não, desse jeito eu nunca tinha visto aqui nesse lugar desse jeito, não. A gente vai palpando até o dia que chega a água. Difícil, né? É. Mas fazer o quê, não é? Mais ruim se não viesse de jeito nenhum, aí nós estamos. Sem ter o suficiente em casa, os moradores compram um vasilhame com água potável por 50 centavos. A água vem de um poço profundo e passa pelo dessalinizador, que retira o sal do líquido. Em todo o Ceará, foram realizadas 1.500 ações de aproveitamento de águas subterrâneas, como a perfuração de poços profundos e a instalação de dessalinizadores. Nós temos aproveitado muita água do nosso cristalino. Essa água geralmente é uma água de qualidade salobra. E para atender às sedes municipais, nós fazemos grande bateria de poços. E alguns poços são instalados dessalinizadores para que a população possa pegar também uma água potável. Na luta diária por água, o alívio chega em carros-pipa. Um conforto para quem sofre com a escassez. A esperança para a garantia de mais segurança hídrica é a transposição das águas do Rio São Francisco. O empreendimento beneficiará 12 milhões de pessoas no Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Diante da importância da transposição, a Assembleia criou, em maio de 2016, uma comissão especial para acompanhar e monitorar as obras. O Ceará é um dos estados que tem menor oferta hídrica por habitante do Brasil. Qualquer instrumento que possa aumentar a nossa segurança hídrica é importante. Então a transposição ela vem se somar a toda uma estratégia que já foi montada ao longo dos anos para que o Ceará pudesse superar os anos de seca que tem, com certeza, para que possa evitar o colapso hídrico nos municípios cearenses. São muitas as iniciativas para tentar garantir água para o sustento humano nos diversos municípios. Conhecemos em Canidé o açude Barra do Bento, uma iniciativa do governo do estado. Existem 40 reservatórios como este no Ceará. Eles são chamados de açudes inteligentes. Quando você tem um açude, que no caso desse nosso aqui da Barra do Bento, é conhecido como açude inteligente, né? Você tem um pouquinho mais de tempo
com um volume de água que demora um pouquinho mais de tempo para servir a comunidade. A satisfação de ter água é única, uma alegria sem tamanho para essa gente que carrega marcas de sofrimento. Dona Raimunda comemora o açude, que para ela foi a salvação de toda a comunidade. A gente pega a água com distância de 4 léguas e hoje você passa em cima de uma parede dessa e você amanhece o dia, não precisa você estar perdendo o seu sono para poder pegar água, não. Você abre a torneira e tem a água, né, para se abastecer. Felicidade. Felicidade imensa mesmo, não tem nem tamanho. O programa de hoje fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens apresentadas, é só acessar a nossa página senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!